Olá a todos, estamos de volta, dando prosseguimento ao quarto Encontro Fluminense de Medicina de Animais Selvagens, tendo agora a presença da colega, a Maria Helena Baldini, que veio nos prestigiar. Né, Maria Helena, tudo bem? Tudo bem? Muito Tudo. obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. A gente também está muito contente de poder ter você aqui partilhando seus conhecimentos e principalmente com um grupo de animais, cervídeos, assim, embora mais recentemente divulgados e conhecidos, mas ainda tão pouco conhecidos e valorizados no nosso país, né? É Então, você é verdade. muito bem-vindo e eu percebo também, fiquei muito feliz em ver no seu currículo o mestrado em ciência ambiental, e que Santa Catarina, você vem de uma universidade pública, né, e com várias trajetórias, e o mestrado em ciência ambiental, Santa Catarina persistiu, manteve, né, e que me faz muito feliz. Também a nossa universidade, a UF, tinha um mestrado em ciência ambiental, chamada PGCA, né, e infelizmente deixou de existir, mas aqui na UF a gente acabou perdendo o mestrado, mas criando, sabe, Maria Helena, um curso de graduação. O nosso mestrado Hum. deixou um filhote, que é o curso de graduação em ciência ambiental, né? Ah, que bom. Legal. Aí eu fiquei feliz, falei, nossa, a gente é colega duas vezes, porque essa história aqui do ciência ambiental também fez parte de uma trajetória. Nossa, e fico muito feliz de ter você aqui, saber dessa sua formação transdisciplinar, muito bacana. Maria Helena, nós estamos aqui ao seu lado. Eu vou passar a palavra à querida Hanna Garcia, nossa membro da comissão organizadora, que vai tecer uma breve síntese do seu currículo, e assim você poderá iniciar a palestra. As perguntas serão feitas ao final. Ok. Tá bom? E eu vou fazer o possível para estar aqui com você para encerrar a palestra. Eu acabei de ter uma demanda aqui no Núcleo Experimental, onde eu coordeno, então eu vou tentar me organizar aqui, mas se porventura eu não estiver presente, você me perdoa, porque é uma pequena emergência, mas eu vou fazer de tudo para estar aqui, tá bom? Tudo bem, E muito obrigada, professor. obrigado a você também. Estarei aqui ao seu lado. Um abraço. Bom, bom dia a todos. Eu vou realizar a mediação dessa palestra, mas antes eu vou dar alguns avisos. Bom, vocês podem mandar suas perguntas aqui no chat, nesse modelo que vai estar aparecendo aqui embaixo na tela. E, por favor, não esqueçam de assinar a lista de presença, que será disponibilizada no chat e na descrição do vídeo. Nós vamos avisar antes de fecharmos a lista, portanto, fiquem atentos, já que o certificado vai ser emitido mediante 75% de presença em todo o evento. Bom, eu queria agradecer imensamente a Maria Helena por ter aceitado o convite. A Maria Helena possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade do Estado de Santa Catarina, com ênfase em Medicina de Animais Selvagens, mestrado em Ciência Ambiental também pela Universidade do Estado de Santa Catarina, em 2016. Trabalhou como médica veterinária na Associação R3 Animal nos anos de 2016 a 2017. Atualmente, cursa doutorado e realiza pesquisas na Universidade Estadual Paulista, no campus de Jaboticabal, no Núcleo de Pesquisa e Conservação de Cervídeos. Muito obrigada mais uma vez e aproveitem a palestra. Muito obrigada pela apresentação. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Já queria parabenizar o pessoal da organização do evento. Eu sei que é bem complexo organizar um evento dessa forma, ainda mais à distância, né? Então, aqui deixar meus parabéns a vocês. E eu vou falar um pouco hoje sobre cervídeos, né? Bom, os cervídeos, a gente, principalmente medicina veterinária, a gente olha para a carinha deles, assim, e eles não parecem ter muito segredo. Eles são pequenos ruminantes, são bem estressados, e é isso que geralmente o pessoal conhece sobre esse grupo de animais. Mas eles têm algumas particularidades, que eu vou passar um pouco, alguma coisa, né, porque a gente puder passar, né, nesse tempo.
para vocês, para que a gente veja quais são os problemas que eles estão enfrentando e o que a gente pode fazer para ajudar essa situação. Então, uma breve introdução, quem são os cervídeos? Então, os cervídeos são ruminantes, eles pertencem à família Cervidae, e no Brasil, a gente tem atualmente 8 espécies reconhecidas. Na verdade, são muito mais espécies, tá? Eu vou falar um pouquinho mais para frente, a gente está descrevendo mais espécies, porque são animais muito parecidos, e a gente pensava que eram uma espécie só, e na verdade existem mais do que 8 espécies de animais. Mas o que a gente tem hoje descrito são 8 espécies, 3 delas estão ameaçadas de extinção. Eles têm bastante distinção de habitat e comportamento. Eu vou falar um pouquinho sobre cada espécie e a gente vai ver como é que isso funciona. E importante falar, principalmente quando a gente fala de medicina veterinária, é que no Brasil a gente tem poucos dados epidemiológicos em animais de vida livre. Mas para o final da apresentação eu vou voltar a esse assunto. Então, a gente tem as espécies brasileiras descritas atualmente. Quem são? Inicialmente, vou falar do Blastoceros dicotomos, que é o cervo do Pantanal. É a maior espécie de cervídeo que a gente tem no Brasil. Ele é um animal que está classificado como vulnerável. E ele é um animal que chega até 130 quilos, assim, ele é uma figura bem bonita, assim, chama bastante atenção. E ele habita áreas de várzea, então áreas alagadas. Por isso que ele chama cervo do Pantanal. E, por conta disso, o principal impacto, né, que eles estão enfrentando seria a degradação ambiental, a perda dessas áreas alagadas, e principalmente a construção de usinas hidrelétricas, em que eles perdem toda a área de vida que eles têm quando é construída uma usina. No caso outra espécie que a gente tem, que é de chifre ramificado também, é o Ozotoceros bezoárticos. Esse é o veado campeiro. É um animal que tem uma ampla distribuição, áreas mais abertas, então cerrado, pantanal, pampas, áreas mais abertas, né, não florestal. Ele, assim como o cervo do Pantanal e o veado da cauda branca, que eu vou falar em seguida, ele é um animal que ele é um pouco mais sociável. Eles não são, a gente não tem nenhuma espécie brasileira que seja sociável tanto quanto aqueles imagens que a gente vê na América do Norte, na Europa, aqueles animais que vivem em grandes grupos e são bastante sociáveis. Mas essas espécies brasileiras, elas têm contato, assim, esses 3 animais de chifre ramificado, eles toleram bem a presença de outros animais, às vezes eles ficam forrageando junto com a presença de outros animais próximos, então eles são um pouco mais sociáveis. No caso, o Odocoileus virginianus é o veado da cauda branca. Ele é uma espécie que é a mesma espécie da América do Norte, então ele é o Bambi, ele é o próprio. A distribuição dele vem descendo da América do Norte até o norte da América do Sul. Então, no Brasil, ele entra numa região da floresta amazônica, ele tem uma distribuição pequena no Brasil, porém, ele é uma variedade diferente, ele já não é o mesmo veado da cauda branca que a gente tem nos Estados Unidos, porque ele já é um animal bem menor, com uma galhada menor, e ele está mais adaptado, começando a se adaptar a entrar em florestas densas, então, né, Amazônia, floresta bem densa. Quando isso acontece, os animais vão perdendo, os cervídeos vão diminuindo de tamanho e diminuindo o tamanho da galhada também. Porque você imagina, para eles estarem dentro de uma floresta e fugir de predador, um tamanho muito grande, uma galhada muito grande, só vai dificultar. O animal não vai conseguir se movimentar direito. Então, eles passam por um processo que parece, a gente fala que é masamização, ele vai começar a querer ficar mais parecido com animais do gênero Masama, que eu vou falar em seguida, que são cervídeos realmente florestais, né? E, por conta dele ser a mesma espécie da América do Norte, ele não está considerado ameaçado, né? Então, ele na verdade, é a mesma espécie, mas é uma subespécie diferente. Aqui a gente chama de cariacu. Ele já é um animal morfologicamente, é uma subespécie diferente, mas ele ainda é classificado como veado da cauda branca, Odocoileus virginianus, portanto, ele não é considerado ameaçado.
E chegamos, então, ao gênero Mazama. O gênero Mazama são os veados que todo mundo confunde. É muito difícil quem não está sempre lidando com eles identificar. E mesmo para a gente que está sempre lidando com esse grupo de animais, já é bem complicado a gente identificar cada animal em algumas situações. Então, inicialmente, a gente tem o primeiro aqui, o Mazama guazubira, que é o veado catingueiro. Ele é um animal que tem uma ampla distribuição geográfica, ele é bem mais adaptado, assim, comparando com os outros cervídeos, a regiões que têm presenças de seres humanos, então, ele consegue ser visto com mais facilidade, ele fica em fazendas, ele é o que geralmente chega na cidade, quando você tem um animal atropelado, muitas vezes é um catingueiro, ele chega mais próximo das pessoas. Muito parecido com o veado roxo, que é uma Mazama nemorivaga, que é uma espécie amazônica, até então ela era descrita só na Amazônia. Esse ano, se não me engano, foi publicado já um artigo em que foi encontrado o Mazama nemorivaga na Mata Atlântica também, mas ele é clássico, o que a gente conhece dele, o clássico, é uma espécie mais amazônica. E eles também não estão considerados ameaçados de extinção. Temos, da parte dos veados vermelhos, o Mazama nana e o Mazama bororo. O Mazama nana é o menorzinho de todos, é o menor veado brasileiro que a gente vai ter. Ele pode chegar até uns 13 quilos, ele é bem pequenininho, parece um cachorrinho mesmo. E ele está relacionado à mata de araucária. Então, como a mata de araucária já está bem fragmentada, né, já está sofrendo muito impacto, a distribuição do Mazama nana também está comprometida. Ele também sofre muito com a predação por cães, por ser um animal de tamanho pequeno, por habitar áreas relativamente próximas a fazendas e locais que têm animais domésticos, é uma das espécies que mais sofre predação por cão doméstico. Tá? E ao lado dele a gente tem o Mazama bororo, que é um veado mateiro pequeno, e ele já também está considerado como vulnerável, assim como o Mazama nana, porque a distribuição geográfica dele é bem limitada. Então, ele pega uma parte da Mata Atlântica do litoral, entre São Paulo, Paraná e Santa Catarina, bem na parte do litoral, e a Mata Atlântica também já está sofrendo vários impactos, com ela o Mazama bororo também sofre com esses perigos, né? Ele é uma espécie, foi a última espécie a ser descrita, agora novas espécies vão ser descritas, mas ele foi descrito recentemente, porque até então se acreditava que ele era uma Mazama americana, que ele era igual o veado que eu vou falar em seguida, porque ele já tem um tamanho mais parecido, só que ele claramente é um animal menos forte, diferente morfologicamente, e daí foram fazer o cariótipo, e os cromossomos dele não tem nada a ver com os Mazama americana. Portanto, uma espécie nova, né, conhecida como veado bororó ou veado mateiro pequeno. E a gente entra nesses aqui de baixo, são os Mazama americana. Só que aí tem um segredo. A gente considera, até hoje, espécie Mazama americana como uma espécie. Mas, na verdade, a gente já está vendo que não é assim. Existem várias espécies que estão dentro desse complexo Mazama americana que a gente fala. Porque eles são animais muito parecidos, animais de mata fechada, floresta densa. Eles são grandes, são o maior do gênero Mazama, né? E eles podem pesar até 40 quilos. Mas eles, na verdade, não pertencem a uma espécie só. E por conta disso, eles são classificados na IUCN como dados deficientes, né? Dados insuficientes. Porque, na verdade, não é nem uma espécie só, né? Então, a gente vai ter que começar a separar esses animais, que são muito parecidos morfologicamente. Vou mostrar aqui. Esses são indivíduos todos classificados como Mazama americana, só que eles são de citótipos diferentes, ou seja, olha os cromossomos desses animais. Cada um tem um cariótipo diferente. Alguns com maior ou menor quantidade de cromossomos B, quantidade diferente, sistema sexual múltiplo. Então,
isso já, quando existe uma diferença cromossômica entre esses animais, quando eles vão se reproduzir, se eles reproduzirem e formarem um híbrido, né, na meiose, o número de cromossomos não vai ser compatível, então você vai ter um animal que é um híbrido, estéril, com fertilidade muito reduzida. Portanto, existe isolamento reprodutivo, e agora já está se descrevendo que muitos são realmente espécies novas, espécies individuais, que a gente classificava sempre como uma zama americana, como se fosse uma coisa só. E aqui a gente tem um clado dos veados, e a gente consegue, dos cervídeos, né, tem algumas espécies que não são brasileiras aqui, mas a gente consegue perceber algumas coisas. A gente, por mais que o tamanho seja diferente, a coloração um pouco diferente, a gente sempre vai ser levado a acreditar que uma zama guazubira, por exemplo, ele é muito próximo, geneticamente, de uma zama americana, que está aqui embaixo. Mas olha a distância que tem entre os ancestrais comuns dessas espécies. O Mazama guazubira, o veado catingueiro, na verdade, ele está mais próximo do cervo do Pantanal do que ele está do Mazama americano. Então, por que eles são tão parecidos? Eles são parecidos porque eles habitam ambientes semelhantes. E essa é a melhor forma para ele se adaptar a um ambiente florestal. Ser um animal relativamente pequeno, solitário, com um chifre pontudo, né? Porque o chifre deles não é ramificado, eles é como se fosse um espetinho, assim. Essa é a melhor forma para ele se adaptar a um ambiente de floresta. E antes, a gente classificava tudo com base na morfologia, então a gente colocou todo mundo com gênero Mazama. E mais para frente, isso vai mudar, né? Então, provavelmente, o guazubira vai sair desse gênero, porque eles são bastante distantes, eles só são parecidos morfologicamente. E por que isso é importante para a medicina veterinária? Bom, o que a medicina veterinária vai ter a ver com conservação efetivamente é basicamente as nossas decisões, né? A gente vai obter dados que vai suportar algumas decisões que nós vamos tomar. Então, se eu quero trabalhar com conservação, eu tenho um criador, eu tenho um zoológico, que vai ter um veado, vou ter animais, uma zama americana, por exemplo, se eu colocar um indivíduo que eu acho que é parecido com outro, que deve ser tudo americana, e para se reproduzirem, eles vão ter descendentes híbridos, que não vai contribuir em nada para nenhuma das espécies, porque o animal tem fertilidade baixa, ele não é adaptado nem a um ambiente nem a outro, então os híbridos de nada servem. Então você vai gastar um tempo, energia e cuidado com esses animais para criar híbridos. Ou então você recebe um animal temporariamente em cativeiro, por algum motivo, e você vai soltar numa região que você acha que a espécie habita. Só que, na verdade, a gente não tem esse dado, se esse animal, especificamente esse citótipo, o que pode ser uma espécie nova, habita aquela região, e você vai soltar, e em nada ele vai contribuir para a conservação da espécie, inclusive, ele vai atrapalhar. Então, é importante conhecer quem é quem, né? Em alguns casos, a gente consegue identificar até por imagens, por fotos, sempre sabendo o local de origem do animal também, mas em muitos casos a gente precisa fazer análise cromossômica mesmo, para identificar quem é quem. E daí você poder tomar uma decisão, eu vou colocar esse animal para reproduzir com qual animal, eu vou soltar, eu não vou soltar, esse animal não tem, por exemplo, um plantel bom em cativeiro, então talvez seja legal levar ele para cativeiro para começar um programa de reprodução em cativeiro. Então, as decisões que a gente vai tomar como médico veterinário, elas têm que ser baseadas em quem são as espécies, quais os riscos que elas estão correndo. Então, não adianta nada eu pegar um animal que o maior risco é predação por cachorro e soltar numa fazenda em que eu sei que tem cachorro doméstico, eu sei que tem cachorro feral, né? Então, essas decisões, elas têm que ser tomadas conhecendo bem a espécie. Por isso que eu dei toda essa introdução de quem que é quem, quais são as espécies que a gente tem, que a gente conhece hoje no Brasil. E a gente não conhece todas, essa é a questão, né? Então, agora sim, falando mais de medicina, propriamente, e em situações que a gente vai atender animais de cativeiro. Coloquei aqui os principais, ok?
Então, traumatismos é muito comum, principalmente quando você recebe um animal que era de vida livre. Então, um animal que foi atropelado, que foi predado, atacado por cães domésticos, por exemplo, são os casos mais comuns que a gente tem. Também pode acontecer em animais que já estavam em cativeiro, né, de um zoológico ou de um criadouro, mas a grande parte dos traumatismos são animais que a gente recebe, por exemplo, num CETAS, animais provenientes de vida livre. Temos algumas doenças infecciosas, que eu vou falar algumas mais comuns, e a síndrome da miopatia de captura, que eu também vou falar um pouco sobre isso. É muito comum a gente atender síndrome de miopatia de captura, porque no processo de captura desses animais que, por exemplo, foram atropelados, todo o processo de captura geralmente vai levar a uma síndrome da miopatia de captura. Então, a gente vai atender o traumatismo e a miopatia de captura muitas vezes pode estar presente. Então, por isso que eu vou falar sobre ela. E a principal questão quando a gente fala de medicina de cervídeos é sinais clínicos. Os cervídeos não demonstram sinais clínicos. Então, se eu tenho um plantel em cativeiro, um zoológico, um criadouro, você vai ficar esperando o animal demonstrar tossir quando está com uma pneumonia, ou ficar deitado quando ele está doente ou se sentindo mal por algum motivo? Eles não demonstram. Quando você vê esse tipo de sinal, é porque a doença já está muito avançada, tá? Eles são animais do tipo presa, então eles vão esconder ao máximo, porque qualquer sinal de fragilidade que eles vão dar na natureza, eles vão se tornar uma presa fácil, né, para predadores. Então, eles escondem, é normal, é da natureza deles esconder qualquer tipo de sinal de doença. O que a gente mais vê em cativeiro? Animais que já estavam bem adaptados em cativeiro e que estão doentes. Primeiro sinal é parar de comer. Eles diminuem a ingestão de alimento, ou às vezes eles param, simplesmente não querem mais comer, mas é algo bem sutil. E daí a gente pensa, nossa, mas será que ele estressou com alguma coisa e parou de comer por causa disso? Será que está muito quente? Ou será que ele está com alguma coisa? Então a gente tem que estar bem, sempre muito de olho. Parou de comer, faz 3 dias que ele não está comendo normal, talvez seja a hora de já começar um tratamento de amplo espectro, né, por exemplo, um antibiótico de amplo espectro, porque esse animal já deve estar com alguma coisa. E se a gente deixar evoluir para um sinal clínico mais óbvio, a gente já vai estar no final da doença, a gente dificilmente vai conseguir reverter. Então, isso é uma coisa que é bem complicado. E outra coisa é saber quando você vai interferir. Porque é muito fácil, não, esse animal parou de comer, então eu vou lá, eu vou pegar e fazer um exame de sangue, já vou fazer um raio-x, eu já vou ver se ele está com algum machucado e ficar fazendo curativo. Para cervídeos, isso é extremamente complicado, porque esse manejo de capturar o animal, às vezes fazer contenção física, ou mesmo anestesiar para fazer algum processo, você pode piorar o quadro dele, ou levar a outros problemas, como uma miopatia. Enfim, eles são extremamente estressados. Ou ele já parou de comer porque ele estava estressado, daí você pegou para medicar e ficou mais estressado ainda, e ele vai continuar sem comer. Então, quando interferir nos cervídeos, é um pouco diferente de outras espécies, tá? Eles são realmente muito suscetíveis ao estresse, e a gente tem que se botar um pouco no lugar deles. Então, muitas vezes a gente faz um tratamento mais conservador, por mais que não seja esse, assim, que a gente aprende na medicina veterinária, né? A gente sempre quer ir lá e quer tratar, quer limpar a ferida, quer imobilizar ou fazer uma cirurgia. Com o cervídeo, calma, para e pensa se realmente isso vai ser o melhor para o animal. Porque qualquer manejo que você faz vai levar um estresse nesse animal, tá? Então, sobre os traumatismos, acho que talvez o mais comum seja um animal ser atropelado, as pessoas receberem um animal atropelado com um trauma crânioencefálico. Algumas vezes fraturas de membros, enfim. Mas esse animal vai vir com um grau de consciência alterado, pode estar desacordado ou pode estar consciente ainda, mas com um grau de consciência já bem alterado. E a gente precisa tomar alguns cuidados para atender um animal que está dessa forma. Então,
Primeiro, eu vou provavelmente ter que anestesiar esse animal, algumas vezes não, se ele está realmente com o grau de consciência bem diminuído, eu posso fazer delicadamente o atendimento dele no chão mesmo, assim, sem ter que anestesiar, mas geralmente é necessário, porque mesmo ele estando com a consciência diminuída, ele vai se assustar quando você chegando perto, principalmente sendo um animal de vida livre, né? E o estresse, ele prejudica muito quando a gente fala em trauma crânioencefálico. Porque qualquer coisa que aumente a pressão arterial, como o estresse aumenta a pressão arterial, ele vai fazer com que aumente a pressão intracraniana. Então, se o animal está desenvolvendo um edema ou uma hemorragia intracraniana, você vai piorar muito essa situação se o animal se estressar. Então, geralmente, a gente acaba fazendo anestesia deles e para conseguir tratar. E aí é importante, a maior parte dos protocolos anestésicos que a gente utiliza para cervídeos leva a ketamina também. E a ketamina, porque a ketamina imobiliza realmente, né? A ketamina para trauma crânioencefálico tem que ser usada com muito cuidado, porque ela aumenta a pressão arterial também, que aumenta a pressão intracraniana e que vai piorar o quadro. Então, a gente evita, na medida do possível, usar a ketamina. Um anestésico bom, é claro que depende de cada quadro, né? É você associar o isoflurano. Então, fazer uma anestesia inalatória e associar o isoflurano, porque o isoflurano tem um efeito ao contrário, ele diminui a pressão arterial. Então, se você conseguir manter esse animal no isoflurano, monitorando bem, respiratório, tudo, muitas vezes você consegue até dar uma função quase que terapêutica, né? E daí sim, obviamente, canular, dependendo, fazer exames, raio-x, tudo mais, dependendo do quadro, fazer manitol, por exemplo, e avaliar, às vezes o animal está com alguma outra fratura, observar se não tem hemorragia interna, né? Muitas vezes, vou falar uma realidade de um CETAS, a gente não tem um raio-x pronto ali para a gente fazer. Então, como é que eu vou saber se ele está, um ultrassom, né? Então, como é que eu vou saber se ele está com hemorragia interna? Fica avaliando a temperatura, a mudança na temperatura desse animal. Ele chegou com 38, daqui a pouco ele está com 37, eu estou aquecendo ele, ele mantém 37, 36. Se a temperatura está caindo, eu estou aquecendo. Muito provavelmente é um sinal de que ele pode estar com hemorragia interna, né? Então, um animal politraumatizado é algo bem complexo, né, para a gente avaliar, mas geralmente os casos mais comuns que chegam de animais de vida livre, porque quando eles já chegam porque foram atropelados, porque o cachorro atacou, porque ficaram presos em alguma cerca, então já chega num quadro bem complicado, né? E assim, eu vou ficar anestesiando esse animal todo dia para fazer o tratamento, pegando ele todo dia, isso é bem importante quando a gente fala de cervídeos. A gente até pode fazer um atendimento emergencial, tudo, mas depois tem que observar a evolução do quadro. Não adianta você ter um protocolo de como atender animal politraumatizado ou traumatismo crânioencefálico e você tentar seguir aquilo à risca sem levar em consideração a natureza daquele animal, que é extremamente estressada. Cada vez que você pegar, ele vai estressar, então ele vai piorar o quadro, ele vai evitar comer, enfim. Geralmente, a gente fica avaliando a evolução. Se ele melhorou um pouco, deixa quieto. Depois, no dia seguinte, ele melhorou um pouquinho mais, comeu um pouquinho mais, deixa ele quieto. Agora, é claro, se ele for numa decrescente, talvez seja o caso de pegar ele de novo e tentar interferir de novo, né? Outros casos que podem acontecer comuns é fratura de dígitos, né, de falanges. Então, até quando chega na segunda falange, a gente ainda consegue amputar e ele fica relativamente bem com um dígito só, mais ou menos da mesma forma como acontece em bovinos, né? Não pode, é claro, essa amputação não pode ser muito alta, porque senão perde o ligamento e daí o animal não sustenta o membro, mas isso aqui acontece com frequência, até mesmo em animais que são criados em cativeiro. Problemas dentários também acontecem com frequência em animais que são criados em cativeiro, abscessos e tal, o animal começa a ficar bochechudinho. A gente vai ver, é um problema dentário. Agora, isso aqui é importante. Isso aqui é comum em animal que está em cativeiro. Por quê? Eles se batem contra a cerca. Então, se você pegar um animal de vida livre e colocar ele
você vai tratar ele em cativeiro, vai colocar ele num piquete bem bonito, um piquete cheio de mato, com cerca em volta. Ele, muito provavelmente, assim que ele tiver com um grau de consciência ok, ele vai se jogar contra a cerca, ele vai tentar fugir. Cervídeo não entende cerca como barreira física. Então, ele vai ver a cerca, ele vê do outro lado da cerca, ele fala, não, eu consigo passar. Eu estou vendo do outro lado, como é que eu não consigo passar? E ele vai ficar se jogando contra a cerca até ele se matar. Então, esse tipo de, até fratura de mandíbula, avulsão de lábio, isso é muito comum em animal que não está bem adaptado ao cativeiro e é jogado num recinto que tem cerca. Ou até mesmo animais que já são de cativeiro, ele já sempre viveu num zoológico, num criadouro, mas um dia ele se assusta no recinto. Alguém entra para pegar ele, um animal entra dentro do recinto, ele se assusta, ele vai tentar fugir pela cerca, não adianta. Ele não vai entender que a cerca, ele não consegue passar. E ele pode fraturar membro, mas é muito comum ele ter lesão em face, lesão em boca, assim. Então, o que a gente faz? Vamos pensar que a gente está recebendo um animal de vida livre. A gente tem que botar ele num lugar fechado. É temporário, é só por questão de o animal estar internado para tratamento, então a gente bota ele num quartinho fechado. Aqui no PS a gente tem baias específicas para isso, né? Então, se tiver uma baia de cavalo, às vezes é um lugar interessante para manter. A gente tem um quarto, uma baia toda fechada, emborrachada, né? É lógico que não é toda instituição que vai ter esse tipo de estrutura. E a gente deixa sem muito estímulo, sem uma janela que ele possa olhar e pensar, nossa, eu vou tentar passar por lá, porque eles também não têm muita noção de tamanho. Às vezes você tem uma abertura desse tamanho, bem pequena, e ele acha que ele consegue passar, porque ele está vindo do outro lado, e na cabeça dele ele consegue passar. Então, a gente tenta deixar um lugar bem fechado, com uma luminosidade mais baixa, e sem muito estímulo, sem cachorro latindo em volta, na medida do possível, né? Sem grandes problemas, sem coisas que eles possam se bater, então sem móveis, esse tipo de coisa. Tendo um lugarzinho fechado é o melhor lugar para manter um animal que veio de vida livre e está temporariamente em cativeiro, porque você sabe que dificilmente ele vai conseguir se machucar tanto, tá? Então, aqui, eu tenho um vídeo de um animal que chegou atropelado, provavelmente, né, um histórico meio incerto, mas provavelmente atropelado, e ele chegou em cativeiro pra gente, e olha a reação desse animal. Eu tô a, o quê? Uns 3 metros dela? É uma guanzubira. Tá vendo? Esse animal não olha pra mim, ele tá desatento, tá em pé, consegue caminhar, mas ele não reage à minha presença. Isso, para um cervídeo de vida livre, é inadmissível. Com certeza ele tá com o grau de consciência alterado. É muito comum as pessoas irem atender cervídeo e eles percebem que, na verdade, o animal tá bem, ele tá parado, mas ele deixa você chegar perto, às vezes deixa até passar a mão. Não, isso é um animal com grau de consciência alterado, pode ficar tranquilo. Muito provavelmente ele tem algum nível de trauma crânioencefálico, tá? Esse é o mesmo animal, depois de alguns dias, não está ainda da forma como eu espero que um animal de vida livre saudável esteja, mas já está mais reativo. Ó, o animal me vê, percebe que eu estou ali e tenta fugir. Ele sempre vai tentar fugir. Um animal que está relativamente bem vai tentar fugir de você, né? É claro, não um animal que foi criado em cativeiro, talvez ele não tente fugir. Às vezes tem animal que fica bem manso quando a gente cria ele em cativeiro. Mas para um animal de vida livre, que é o que geralmente a gente atende de traumatismo, ele provavelmente, ele vai com certeza tentar fugir de você se ele tiver relativamente bem, a consciência dele estiver ok, tá? Agora, outra questão, a miopatia de captura, né? Animais que chegam de vida livre, que sofreram algum acidente, foram perseguidos por cães, muito comum, eles geralmente podem desenvolver a miopatia de captura. Isso por quê? Porque ele já entrou na cidade, já ficou estressado por algum motivo, às vezes ficou preso na casa de alguém, depois veio gente para capturar, o pessoal demora para capturar, é um processo bastante estressante para o animal.
E também a miopatia pode acontecer em outras situações, como animais que já estão em cativeiro, né? E um cachorro entra no piquete e começa a perseguir. Ou ele se estressa por algum manejo, eu quero trocar ele de piquete, eu não estou conseguindo, eu fico muito tempo insistindo nisso, o animal pode desenvolver miopatia de captura. A miopatia de captura, eu acho que boa parte das pessoas já devem ter ouvido falar, é uma síndrome, ela não ocorre só em cervídeos, mas ela é bem comum em cervídeos neotropicais. Ela pode acontecer em calitriquídeos, em ratitas, em várias espécies de animais, antílopes, mas em cervídeos neotropicais ela é bem comum. E eu vou falar um pouco sobre a patogenia, a fisiopatogenia dessa síndrome, para a gente entender mais ou menos o processo. Lembrando, esses animais, eles evoluíram para ser predados por quem? Por felinos. Aqui na América do Sul, os maiores predadores de cervídeos são felinos. E eles têm uma técnica de caça muito diferente de canídeo, né? Então, o felino, ele espreita a presa, quando ele chega a uma distância que ele acha que ele consegue pegar, ele investe. Mas ele investiu, ele tenta correr alguns metros, corre atrás. Se ele não conseguiu pegar, ele para, ele não fica perseguindo por vários minutos, por várias horas. Ele para. Então, os cervídeos, eles evoluíram para esse tipo de caça. Então, eles têm uma reação explosiva, mas depois o estímulo cessa. Quando esse estímulo persiste, seja porque é um cachorro que está perseguindo ele, o cachorro tem uma técnica de caça completamente diferente, né, os canídeos, ou porque alguém está tentando pegar ele no piquete, ou tentando resgatar esse animal, o estímulo, ele fica durando muito tempo. E daí a gente vai ter a miopatia de captura. Então, o que eu vou falar aqui, ela acontece mais ou menos tudo junto. Tá? Mais ou menos ao mesmo tempo. São várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem que tentar imaginar isso. Começa com a sensação de medo. O animal se assusta. E esse é o principal fator. O animal está com medo. Quando o animal está com medo, ele libera informações que vão levar a adrenal a produzir adrenalina, a liberar adrenalina e norepinefrina. Ou seja, ativação de sistema nervoso simpático. Então, você vai ter todos os efeitos, né, do sistema nervoso simpático. A adrenalina e norepinefrina vão ter ações em várias regiões do corpo, como coração, musculatura, órgãos vitais, e vai principalmente aumentar a frequência cardíaca desse animal e fazer vasoconstrição, né, para que o sangue consiga circular com maior velocidade. O animal tem que fugir. Então, aumenta a frequência cardíaca e faz vasoconstrição, para aumentar a pressão e esse animal conseguir ter sangue na musculatura e nos órgãos vitais para que ele consiga fugir, tá, dos predadores. Então, o coração vai desviar o fluxo de sangue em grande parte para a musculatura, porque é o que ele está precisando utilizar no momento para conseguir fugir da situação. E a musculatura vai começar a consumir muito oxigênio. Ela consome muito oxigênio, ela tá contraindo muito. O sistema nervoso simpático está ativado, então ela começa a consumir oxigênio, as fibras musculares. E, para conseguir dar suporte de oxigênio, o animal aumenta a frequência respiratória. Então, ele precisa dar suporte de oxigênio para essa musculatura que está consumindo muito oxigênio. E até um certo ponto, ele consegue fazer isso. Depois, o estímulo persiste e começa a produção de ácido lático. Então, ele fez esforço a mais do que o oxigênio que ele estava absorvendo conseguiu ser levado para a fibra muscular. E começa uma geração de energia por via anaerobiótica, então, sem oxigênio, né, e ocorre a produção do ácido lático, que vai ficar acumulado, vai começar a acumular na musculatura. Isso é um fator. Conforme o estímulo persiste, ocorre o esgotamento da liberação de adrenalina e noradrenalina pela adrenal. Esgota. Então, essa ativação do sistema simpático, ela cessa. E isso vai levar exatamente ao contrário. Então, se eu tinha vasoconstrição, agora eu tenho vasodilatação. Então, o calibre do vaso vai alterar, você vai ter menos sangue conseguindo chegar na fibra muscular, nos vasos
de menor calibre. Então, você vai começar uma êxtase de sangue, e levando a uma hipotensão generalizada. Ou seja, já estou produzindo oxigênio, absorvendo oxigênio insuficiente, e aí eu ainda por cima vou ter um quadro de que não está indo sangue o suficiente, sangue oxigenado o suficiente para essa musculatura. Então, essa produção de ácido lático, a hipotensão e mais a parada da bomba muscular, que basicamente a bomba muscular significa que aumenta muito o fluxo de sangue na musculatura quando o animal está se mexendo. O animal está correndo, então o movimento da musculatura ajuda a drenar esse sangue, para que o sangue continue circulando bem. Quando o animal é capturado, ou ele cansa, ele não consegue mais andar, ele para, a musculatura para, então isso piora a êxtase sanguínea na musculatura. Não adianta ter sangue se não tem oxigênio, se esse sangue não está circulando direito, não tem oxigênio, a fibra muscular vai morrer. E eu tenho um quadro de hipóxia e necrose da musculatura. Então, aqui eu tenho um animal que está tendo necrose da musculatura, e essa necrose, às vezes o animal pode ter uma lesão no coração, então uma área a própria musculatura cardíaca é lesionada, mas muitas vezes o quadro é piorado pela liberação de potássio e mioglobina pela fibra muscular, que está necrosada. Então ela rompe e ela libera potássio e a mioglobina, né, que dá o pigmento. O potássio, ele é cardiotóxico. Então, ele vai fazer fibrilação e o animal pode morrer de parada cardíaca por causa da liberação de potássio no momento que ele está sendo capturado, né? Ou no momento que está acontecendo o estímulo. E também, o potássio, ele, junto com a mioglobina, ele vai lesionar o rim. Então, ele lesiona os túbulos contorcidos do rim. A mioglobina também, ela é uma molécula que ela, em grande quantidade e sem volume sanguíneo adequado, ela lesiona as células epiteliais dos túbulos contorcidos. Então, é comum, nos quadros de miopatia de captura, o animal morrer dias depois. Você pega, recebe o animal, ele parece estar ok. 7 dias depois, o animal entra num quadro agudo de insuficiência renal e vem a óbito. Então, isso é muito comum acontecer em miopatia de captura. Às vezes, você faz o procedimento, recebe o animal, parece que está tudo certo. Você só vai saber se deu algum problema alguns dias depois, que é quando ele vai demonstrar sinal clínico e vai ter o quadro de insuficiência renal. Aqui tem algumas fotos de necrópsia, quando ocorre miopatia de captura. Então, o rim fica congesto, você também pode ter edema pulmonar, várias lesões, mas as principais são a congestão renal, urina cor de Coca-Cola, porque é a mioglobina que está sendo eliminada, e grandes áreas de musculatura completamente brancas. Então, está parecendo uma carne de frango. Isso aqui, essa coloração vermelha é normal. A musculatura, quando ela está numa cor muito pálida, ela já está em necrose. Isso é claro de necrose de fibra muscular. E essas as lesões principais que você vai ter numa miopatia de captura. A miopatia de captura, ela não tem tratamento específico. Algumas pessoas tentam reverter o quadro, mas é bem complicado. Quando realmente você tem miopatia de captura, não existe tratamento. Existem alguns tratamentos que são tentados com vitamina E e selênio, porque a deficiência da vitamina E e selênio, ela predispõe à miopatia. Fluidoterapia e tal, mas assim, um quadro instalado grave de miopatia de captura, ele dificilmente vai ser revertido, ele não vai ser, a gente não tem relatos desse quadro ser revertido, tá? Então, é bem complicado. E muitos animais que chegam em setas, por exemplo, eles chegam com isso, porque quando a pessoa vai pegar esse animal na casa de alguém, por exemplo, ou na rodovia, o processo de captura desse animal não é adequado. As pessoas geralmente não têm experiência com cervídeos, mesmo que elas tenham experiência com outros animais. Então, gera um quadro de miopatia. Doenças respiratórias são bem comuns também em cervídeos. A gente vai ver
mais em animais realmente que já estão sendo criados em cativeiro, né? E eles são bem predispostos a ter pneumonias, por exemplo. Isso principalmente porque os ruminantes, de modo geral, eles têm uma deficiência de ventilação colateral. Então, na pulmão da maior parte das espécies, você vai ter os bronquíolos chegando nos alvéolos, e você vai ter diversas entradas para o oxigênio passar, para o ar passar, né? E quando ocorre um bloqueio, por exemplo, aqui, você consegue ainda, não há o colabamento total desse alvéolo, porque ele consegue receber uma quantidade de oxigênio de ar adequada. Mas os ruminantes têm isso de forma bastante reduzida. Portanto, quando existe algum bloqueio nos canais, num bronquíolo, por exemplo, aquela área que receberia ar desse canal, ela vai entrar em atelectasia, e aí você vai ter vários problemas, ele perde a área pulmonar muito rapidamente. Aqui a gente tem uma foto de necrópsia de um pulmão comprometido. Eles são bem resistentes, assim, eles têm facilidade para desenvolver doenças respiratórias, mas a partir do momento que eles são resistentes no sentido de que eles demoram para morrer disso. Mais ou menos como bovinos, a gente às vezes pega na necrópsia um pulmão completamente destruído, ele tinha menos de 1/3 do pulmão, assim, que estava funcionando realmente, e mesmo assim o animal estava vivo, estava até caminhando, estava parecendo relativamente ok. E o pulmão estava completamente destruído, não tinha mais nem tratamento. Isso acontece com uma certa frequência. Quando a gente pega quadro de pneumonia em necrópsia, já é uma pneumonia muito avançada, tá? Então, como eu falei, os sinais clínicos, muito difícil. O animal não vai dar sinal clínico. Geralmente, quando você vê que o animal está dispneico, quando ele tem alguma secreção, ou você escuta ele tossir, é porque ele já está com uma pneumonia muito forte, porque eles não demonstram, tá? E até mesmo o exame de sangue de forma estranha, e eu não tenho dados da literatura para corroborar com isso, mas o que a gente observa aqui no teste é que a gente às vezes resolve que, não, vamos tentar coletar sangue, fazer um hemograma, bioquímico, tudo certinho. Aparentemente, demora para alterar o exame de sangue também. Então, só quando o animal está realmente muito mal, que depois ele já morre, a gente faz a necrópsia, e observa que ele estava com uma pneumonia muito exacerbada, é que a gente vê alteração no exame de sangue. Como eu disse, eu não tenho dados de literatura para corroborar com isso, mas eu estou falando do que a gente costuma observar aqui, tá? Então, diagnóstico difícil. Tratamento. Quando você fala em animais de cativeiro, que já são nascidos ou criados em cativeiro, é muito interessante ter caixa para manejo, porque eles não vão aceitar, ou um animal a cada 100 vai aceitar que você chegue na baia e aplique a medicação neles, né? Lembrando que antibiótico a gente geralmente não faz oral em ruminante, porque você vai acabar com aquela microbiota do rumen. Então, a gente não costuma fazer oral. Então, a gente tem que pegar o animal e fazer injetável. A caixa de manejo, ela facilita muito. Primeiro que você consegue pesar o animal, você consegue colocar ele ali, tem essas portinhas na parte de cima que você consegue aplicar a medicação. Ou até, se você for anestesiar o animal, colocar ele aí dentro para aplicar e depois soltar ele no lugar em que ele vai ser anestesiado. A caixa é realmente muito importante para quando a gente tem cervídeos em cativeiro. E para transporte, vou transportar um animal de um lugar para o outro, coloco na caixa, não preciso ficar sedando ele, anestesiando ele, né? E a gente também consegue fazer nebulização dentro dessas caixas. Se é um animal que ele ainda não permite que você chegue perto e segure a máscara para nebulização, você consegue fazer nebulização dentro da caixa, deixar ele ali quietinho uns 15 minutos, sem ficar mexendo na caixa muito, e fazer um pouco de nebulização. A nebulização é bem importante, né, quando a gente tem quadros de pneumonia, porque a perfusão sanguínea para o pulmão fica muito comprometida, dependendo do quadro. Então, se você faz um antibiótico só injetável, ele vai chegar por via sanguínea e ele não vai conseguir chegar nas regiões em que está pior. Então, nebulização é bem interessante. Geralmente, o que a gente faz aqui para tratar pneumonias são antibióticos de amplo espectro, então penicilinas, né? A gente usa benzetacil,
e oxitetraciclina também. O importante é que também você não tenha que fazer isso a cada 12 horas, ou todo dia. É legal escolher antibióticos que a gente faça mais espaçados, a cada 3 dias, por exemplo, para você não ter que pegar o animal todo dia, lembrando que eles se estressam com esse tipo de manejo, né? Então, a gente faz uns antibióticos que possam ser mais espaçados. Se eles tiver que tomar antibiótico por muito tempo, a gente pode entrar com um probiótico, né, na alimentação dele para evitar que tenha algum efeito na microbiota ruminal. Importante lembrar disso em ruminantes. E sobre doenças infecciosas ainda, eu vou falar um pouco sobre doenças hemorrágicas. As doenças hemorrágicas, eu não sei, espero que vocês ainda não tenham visto nenhuma apresentação minha, eu quase sempre falo das doenças hemorrágicas, mas é porque elas são, das que a gente tem conhecimento, elas são as principais em cervídeos, né? Principalmente aqui, língua azul e doença episódica hemorrágica. As duas são muito semelhantes, são vírus, causados por vírus muito próximos, assim. Eles são transmitidos por vetores, que são os mosquitos pólvora, né, o maruí, que é animais do gênero, mosquitos do gênero Culicoides. E eles são transmitidos de um animal para o outro. Então, o mosquito vai se alimentar do sangue de um animal infectado, vai contrair o vírus replica nele e ele infecta outro animal. E por que ela é importante para cervídeos? Bom, ela afeta várias espécies, principalmente ruminantes, a gente tem os maiores problemas com ruminantes. Em bovinos, dificilmente ela vai causar doença grave. Às vezes, em regiões em que os animais nunca tiveram contato, em regiões mais frias, que estão tendo surtos agora, por conta do aquecimento global, às vezes tem casos de animais com doença grave, bovino, mas geralmente eles são bem resistentes. Pode ter quadros de aborto, mas é um pouco mais raro. Eles não demonstram sinais clínicos, mas eles são considerados os reservatórios, porque eles ficam em viremia, quer dizer, com os vírus circulando e que ele pode transmitir para outros animais, por até 100 dias, um pouco mais que isso. Os outros animais ficam no máximo 50 dias com o vírus em viremia, né? Em que ele pode ser picado pelo mosquito e o mosquito se infectar. Caprinos também costumam ser bem resistentes, parecido com bovinos, só que eles ficam em viremia por menos tempo. Ovinos, o principal problema da língua azul em animais domésticos é em ovinos, porque os ovinos, eles desenvolvem doença hemorrágica ou edema, eles desenvolvem doença clínica da língua azul. Então, quem se preocupa com língua azul é produtor de ovinos, geralmente, porque são as pessoas que vão perder animais por conta disso. Em cervídeos, parecido com o ovino, talvez sejam mais sensíveis ainda, dependendo da espécie, a gente tem uma síndrome hemorrágica, então essas causa hemorragia pelo corpo inteiro, então hemorragia e edema, que é o que a doença mais causa, tá? E é uma doença bastante aguda, difícil, não tem um tratamento específico, a gente tenta manter o animal vivo para ver se ele consegue até ele recuperar da virose, mas é bem complicado. Aqui é só a distribuição, então é uma doença de áreas quentes, tá? Porque ela é endêmica nos trópicos, por causa que o vetor, ele reproduz o ano inteiro, né? Ele reproduz com mais frequência em épocas quentes. Então, você tendo o vetor, você vai ter, e animais infectados, você vai ter esse problema da língua azul e da doença episótica. Provavelmente, ela se originou na África e se espalhou pelo mundo pelo transporte de gado, né, de animais domésticos. Então, ela é um problema, uma doença de notificação obrigatória. E agora, como eu falei, a gente está tendo casos em áreas mais frias. A Europa está sofrendo consideravelmente com surtos de língua azul, porque está ficando mais quente. Então, os vetores estão mais presentes e eles acabam transmitindo para os animais. Então, o aquecimento global é algo importante para essa doença. E aqui a gente tem alguns sinais clínicos, então, os animais, quando a gente observa, geralmente eles já estão bem mal. Você vai ter hemorragia por tudo, então aqui saindo sangue da região de ânus do animal. Você vai ter edema submandibular,
nessa foto de baixo aqui, a gente consegue observar o edema. Às vezes, a língua fica para fora, tem um edema tão grande que a língua fica para fora, e fica cianótica, por isso língua azul, no caso do vídeo da língua azul. E úlceras na boca, é um diagnóstico diferencial de febre aftosa. Então, por que isso acontece? Basicamente, vou tentar correr um pouco mais aqui, porque eu tô vendo que o meu tempo pode estourar. Isso acontece porque ele causa uma vasculite, então ele tem tropismo por células endoteliais, ele vai para os vasos e ocorre uma reação inflamatória nesses vasos. E ocorre uma vasculite, então não tem perfusão de sangue muito boa para capilares, para vasos pequenos, e ele começa a desenvolver lesões necróticas em tecidos, na língua, na boca, por causa disso, causa umas úlceras, não tem perfusão e as células morrem. Além disso, essa inflamação nas paredes dos vasos faz com que as paredes se abram, basicamente assim, aumenta a permeabilidade e começa a extravasar líquido. Por isso, edema. E também, se abrir demais, passa até célula. Então, vai ter hemorragia. Quando você abre um animal na necrópsia, a gente tem hemorragia por tudo. Líquido com aspecto sanguinolento ou líquido mais translúcido nas cavidades. Você vai ter hemorragia intestino. Olha aqui, essa aqui é uma hemorragia em coração. Pulmão com edema, hemorragia. Então, edema e hemorragia são quadros clássicos das doenças hemorrágicas, né? Principalmente língua azul e doença epizoótica. A gente tem 2 diagnósticos diferenciais, que seria a septicemia hemorrágica por Pasteurella mutocida e um adenovírus de cervídeo, mas que até então não foi diagnosticado no Brasil. Então, geralmente, quando a gente tem esses quadros, a gente pensa em língua azul ou doença epizoótica. E eu vou falar rapidamente dessa doença, porque ela não existe no Brasil, mas ela é muito importante para cervídeos. Assim, ela não existe que a gente saiba, a gente não tem um monitoramento, assim, tão forte de animais de vida livre, então é importante a gente ter ideia de que essa doença, ela existe, ela ocorre na América do Norte, na Europa também teve casos, então a gente tem que ficar sempre ter ela em mente, né, para se ocorrer no Brasil, a gente saber diagnosticar. Então, é a Chronic Wasting Disease, ou CWD, que a gente chama. É uma encefalopatia espongiforme, causada por um prion, então uma proteína modificada. É uma proteína mutante, e ela começa a se acumular no tecido nervoso desses animais, da mesma forma como a doença da vaca louca, scrape em ovinos, então você vai ter um quadro mais ou menos parecido. Ela foi inicialmente reconhecida em 1967 no Colorado, e o que eles veem é que os animais começam a ficar muito magros, eles ficam debilitados, estranhos, assim. Lá eles conseguem, na América do Norte, é mais fácil de visualizar esses animais de vida livre, então eles conseguem observar que esses animais estão já em um quadro meio caquético até, né? Em cativeiro e em animais de vida livre também. Ela ocorre, a transmissão, por secreção, tá? Então, a saliva do animal, a urina do animal vai vir contaminada e vai contaminar outros animais. E ela demora, tem um período aí até o animal manifestar, porque como a maior parte das encefalopatias, né, porque ela tem até o animal começar a produzir a proteína, acumular no sistema nervoso, isso tudo vai demorar um tempo, então é um pouco mais comum em animais adultos, né. Ela não tem tratamento, é uma encefalopatia espongiforme, eles monitoram bastante nos países em que ela ocorreu, porque existe um certo receio de que as pessoas que caçam e se alimentam desses animais podem desenvolver. Só foi naturalmente infectado só cervídeos, só veados, mas outras espécies já foram infectadas experimentalmente, né, e desenvolveram os quadros. Como eu disse, no Brasil a gente não tem esse monitoramento, a gente não tem nem teste diagnóstico para CWD. Então, quando a gente tem alguma suspeita, tem que mandar para os Estados Unidos, é bem complexo isso. Mas a gente tem que ficar de olho, porque se ocorrer no Brasil, ela pode ter um impacto bastante importante nas nossas populações de cervídeos. Então, a gente sempre tem que levar em consideração que essa doença existe. Existem outras doenças também descritas em outros países para cervídeos que a gente não tem no Brasil, e não sabemos se a gente não tem a doença ou se ela nunca foi diagnosticada, porque a gente não tem monitoramento
de animais de vida livre. Então, isso já complica um pouco os dados epidemiológicos. Então, agora falando sobre estudos de animais de vida livre, que é mais propriamente conservação, né? Por mais que manter animais em cativeiro saudável e saber tratar esses animais em cativeiro é muito importante, a gente precisa ter noção do que está acontecendo em vida livre, para saber qual é o impacto que esses animais estão sofrendo por conta de doenças. E a gente tem muito pouco estudo. Eu fiz um mapinha aqui sobre os estudos que a gente tem, levantamento epidemiológico em cervídeos no Brasil. E é isso aqui, gente. A gente tem populacional mesmo, que foram capturados vários animais da mesma população para fazer levantamentos epidemiológicos, foi no Pantanal, na região da usina de Porto Primavera, quando foi construída, que foram capturados vários cervos do Pantanal para resgate, né, de fauna, e Parque das Emas. Esses são os estudos populacionais que a gente tem, só. Existem alguns outros estudos, como eu botei aqui algum indicado, que são levantamentos que as pessoas, por exemplo, atendem esses animais de vida livre, coletam material e testam. Mas, assim, são estudos muito importantes, lógico, mas não é a mesma coisa do que você pegar uma população e verificar como aquela população está. Você tem dados meio espaçados, não sabe exatamente de onde aquele animal veio. Então, populacionais, a gente só tem esses 3 estudos. E são sempre estudos dependentes de você ir lá e capturar esses animais. E que é bem complicado com relação a cervídeo. Então, na usina de Porto Primavera foram capturados vários animais, cervos do Pantanal, para fazer algumas coisas, para criar uma população em cativeiro, outros foram soltos em outra região, mas, enfim, para fazer essa resgate, né? Então, ia ser construída uma usina, foi feito o resgate de fauna, e com base nos material desses animais é que foram feitos os exames. E daí, no Pantanal e no Parque de Emas, também teve alguns estudos por conta de eles capturarem para fazer outros tipos de levantamentos. Então, estudos populacionais, então, todos os animais que você capturava, eles, obviamente, coletam sangue, coletam material para buscar patógenos e anticorpos e tal. Mas são bem raros, assim. Aqui, mas muitas pessoas publicaram, muitas pessoas pesquisaram com material oriundo desses estudos, dessas capturas, né? Então, eu tenho aqui vários agentes que foram encontrados, leptospira, neospora, toxoplasma, BTV, isso, a maior parte foi anticorpos, né, em cada local. Várias, babésia, então, tudo que poderia afetar, muitas pessoas pegaram esse material e utilizaram. Mas, assim, as capturas e a amostragem é bem limitada, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar com relação aos cervídeos. Por que é tão limitado? Porque é muito difícil capturar esses animais em vida livre. Então, esses animais que geralmente são áreas mais abertas, como aqui o Pantanal, ou mesmo o cervo do Pantanal, quando foi capturado em Porto Primavera, é viável, não é fácil, é perigoso, é arriscado para a pessoa que está fazendo e para o animal, né? Perdem muitos animais quando isso acontece, mas você ainda consegue fazer. Em animais de mata fechada, isso é quase impossível, porque você nem observar o animal, você consegue observar direito. Ainda mais montar uma estrutura para capturar esses indivíduos. Então, existe o risco da contenção farmacológica, riscos principalmente de hipertermia ou animais molhados, hipotermia. Então, além de ter muito altos custos, você imagina você ter que ter um helicóptero para você capturar, para pular em cima do cervo, para o helicóptero puxar o cervo e ir embora, levar até a área que vai ser coletado o material, deixado ele em quarentena, tudo. Então, a equipe tem que ser bem preparada, porque se a equipe não souber lidar com o cervídeo, vai ter muito óbito. E sem contar que é um risco para a equipe, né? Com certeza, isso é um risco para a equipe que está fazendo a captura desses animais. Então, por conta disso, a gente tem poucos levantamentos epidemiológicos com relação a cervídeos. Só que isso é preocupante, porque a gente tem alguns indícios e alguns relatos de que algumas doenças principalmente doenças de bovinos, como febre aftosa, a língua azul, doença episótica, estão matando populações em vida livre, e a gente tem muita dificuldade de chegar lá para coletar material ou para pegar o indivíduo
está doente. Então, isso pode ser algo que está impactando as populações e a gente não sabe o que está acontecendo. A gente fez necrópsia de uns animais desses templos em Santa Catarina com sinais clássicos de língua azul, animais de mata fechada, isso é raríssimo, porque o animal chegou perto da cidade, inclusive esse animal chegou numa estação de pesquisa e ele morreu lá. Então, daí, obviamente, conseguiram conservar o corpo dele, a gente coletou, e deu doença episótica. Ou seja, esses animais estão morrendo no meio do mato, muito provavelmente. Os animais florestais, os indivíduos do gênero Mazama, a gente tem muito pouco estudo, e a gente não conhece os impactos, mas a gente suspeita que os impactos nessas populações podem ser graves, por questão de doenças transmitidas por animais domésticos, principalmente ruminantes, né, bovinos. Então, é algo que a gente ainda precisa trabalhar. Quem tiver acesso a material desses animais, às vezes atropelados, às vezes vai fazer algum estudo, sempre muito importante coletar bastante tudo o que for possível, para que a gente tenha dados o suficiente para ter suporte para dizer, não, esses animais estão sendo impactados por tal e tal doença, né? E era isso, gente, espero não ter passado muito do meu tempo. Se alguém tiver alguma pergunta, fica à disposição. Muito obrigada pela palestra, foi realmente muito, muito legal, muito enriquecedora. E temos diversos elogios aqui no chat. Bom, como o professor Sávio disse no começo, ele não pode estar presente agora no final, mas ele mandou um abraço para você e agradeceu a sua disponibilidade. Eu só queria fazer uma pequena correção a respeito do resumo do currículo. Nós mencionamos que você tem mestrado em ciência ambiental, mas na verdade é animal. Como são ciências irmãs, houve um pequeno equívoco. Nós pedimos desculpas. Sem problema. Não teve nenhuma dúvida. A palestra foi realmente muito boa. Que bom que vocês gostaram, gente. Se alguém tiver interesse, pode ficar à vontade, entrar em contato com a gente. Tem o site do NUPES, Facebook, Instagram, então fica à vontade. Muito obrigada. Bom, eu acho que é isso, então. A gente agradece bastante a sua disponibilidade por ter participado do nosso evento. E, perguntaram aqui agora se você pode passar o e-mail ou se você tem Instagram. Sim. Eu tenho, pode ser, meu e-mail é helenabaldini, tudo junto, @gmail.com. Instagram é mhbaldini. E se tiverem interesse em alguma outra área, também tem o do NUPES, mesmo tem Instagram do NUPES, que acho que está só como NUPES, quem tiver interesse em entrar em contato, a gente responde por lá também. Tá ótimo, muito obrigada. Tem vários elogios aqui, não sei se você consegue ver no... Alguns eu estou vendo aqui. Muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, estamos à disposição. Tem mais uma pergunta aqui, da Ana Nascimento, do Rio de Janeiro. Quando você disse que algumas pessoas ainda tentam reverter a miopatia de captura, isso não iria piorar? Isso é um problema. Não, eu concordo. Assim, algumas pessoas elas tentam tratar com fluidoterapia, mas o fato de você pegar o animal para fazer a fluidoterapia, você já está piorando o quadro. Então, não, realmente, na minha opinião, se eu receber um animal com miopatia, que ele está claramente com miopatia, eu não iria tentar tratar. Eu vou ser sincera, eu faria eutanásia, tá? Porque o tratamento a tentativa de tratamento pode piorar ainda mais o quadro e o animal já está sofrendo, já está com dor, já está com uma série de problemas. Então, eu concordo, pode piorar sim. Tá ótimo, muito obrigada. Bom, então eu acho que a gente pode ir para o intervalo do almoço. A Ana agradeceu pela sua resposta. Então é isso, a gente volta agora 2 horas, vamos ter o intervalo do almoço. Muito obrigada pela presença. Obrigada pelo convite, parabéns pelo evento mais uma vez.
Obrigada.